Durante muito tempo, o homem viveu em silêncio. Não porque não tinha nada a dizer, mas porque aprendeu que suas palavras não eram bem-vindas. Disseram a ele que o melhor era ouvir, compreender, ceder. E ele fez isso. Por décadas, engoliu frustrações, engavetou sonhos e acreditou que agradar era o caminho para ser amado. Mas algo mudou. Há um novo tipo de silêncio surgindo, o silêncio de quem acordou. Ele não é mais o homem que abaixa a cabeça, mas o que observa, o que percebe, o que entende que a paz não está em se calar, mas em escolher o que realmente vale a pena responder. Esse despertar não veio de um dia para o outro. Veio do cansaço de ser mal interpretado. Veio de sentir o peso de carregar responsabilidades sem reconhecimento. Veio de ser cobrado por força, mas criticado por demonstrá-la. O homem moderno percebeu que o sistema o ensinou a ser útil, mas nunca livre. E quando ele começou a questionar isso, chamaram de ego, machismo ou frieza. Mas a verdade é que o silêncio dele agora tem outro tom. Não é submissão, é estratégia. Não é medo, é sabedoria. Ele entendeu que nem tudo precisa ser explicado, e nem todo ataque merece resposta. O homem desperto observa o mundo com uma calma que incomoda, porque quem sempre o dominou através da culpa, agora percebe que perdeu o controle. O silêncio dele não é ausência, é presença consciente. É a pausa antes da ação. É o olhar de quem entendeu que só tem poder quem decide onde colocar sua energia. Antes, ele queria ser compreendido. Agora, quer apenas ser verdadeiro consigo mesmo. Esse é o novo início. O ponto onde o homem deixa de tentar ser aceito e passa a ser autêntico. Onde ele deixa de buscar aprovação e começa a buscar propósito. O silêncio que antes era fraqueza virou força. E cada vez mais homens estão percebendo isso. Se você entende esse despertar, se sente que algo dentro de você também mudou, então está no lugar certo. Aqui, a conversa é entre homens que decidiram acordar. Aperte o botão de inscrição e deixe seu like, não por costume, mas por consciência. Porque cada novo homem que desperta ajuda a quebrar o velho silêncio e a construir uma nova voz. Ser bonzinho custou caro. Custou amor próprio, voz e liberdade. Durante anos, muitos homens acreditaram que o segredo da paz era agradar, falar baixo, evitar conflito, aceitar tudo em silêncio. Fizeram isso em relacionamentos, no trabalho, nas amizades e até dentro da própria casa. Acreditaram que ser compreensivo os tornaria mais respeitados, mas o que receberam em troca foi exatamente o oposto. O homem que se dobra demais acaba perdendo a própria forma. E foi assim que milhares começaram a perceber algo cruel. Quanto mais cediam, menos eram ouvidos. Quanto mais se doavam, menos eram valorizados. O bom homem virou o homem fácil de controlar, o que assume a culpa por tudo, o que se desculpa até quando não erra, o que acredita que amar é aceitar qualquer coisa, mesmo que isso o destrua aos poucos. Esse comportamento foi ensinado como virtude, mas era uma armadilha. Ser bonzinho virou sinônimo de submissão disfarçada. E o preço disso é alto, porque quando o homem perde o respeito por si mesmo, o mundo inteiro o segue. Ele vira o homem que ninguém teme perder, o homem que dá tudo e recebe migalhas. O que vive pedindo desculpas por sentir raiva, por ter opinião, por querer ser ouvido. Só que algo mudou. Depois de tanto engolir a própria voz, ele começou a sentir o gosto amargo do silêncio. E entendeu que o amor verdadeiro não exige anulação. Entendeu que quem precisa se diminuir para ser aceito, nunca será realmente amado. Esse é o ponto onde nasce o despertar masculino, quando ele percebe que não há nobreza em ser o último a pensar em si mesmo. Agora o homem bom está aprendendo a ser justo, inclusive consigo mesmo, a dizer não sem culpa, a impor limites sem medo, a entender que bondade sem firmeza não é virtude, é fraqueza disfarçada. O homem que desperta não deixa de ser gentil, mas deixa de ser manipulado. Ele descobre que o verdadeiro respeito não vem de agradar, mas de se posicionar. E é aqui que muitos começam uma nova jornada, a de recuperar a própria essência, a de reconquistar o respeito perdido. Porque ser bom não é se curvar, é se manter de pé,
mesmo quando esperam que você se ajoelhe. Se você já sentiu esse cansaço de agradar e decidiu mudar, este é o seu espaço. Deixe seu like e se inscreva no canal para continuar essa conversa. Cada novo homem que desperta fortalece os outros, e juntos recuperamos o valor que o bonzinho esqueceu que tinha. Quando o homem para de tentar convencer, ele se liberta, porque percebe que o outro só entende o que quer entender, e gastar energia tentando justificar o próprio valor é o mesmo que negociar a própria dignidade. Essa virada é invisível porque não tem espetáculo, não tem anúncio, mas é nela que o homem começa a se tornar perigoso, não no sentido de violência, mas de independência. A mulher percebe, sente a diferença na energia. O homem que antes implorava por atenção, agora escolhe o silêncio. O que antes aceitava qualquer condição, agora estabelece limites. E esse novo comportamento causa desconforto em quem se acostumou a ter poder sobre ele. Porque o controle sempre dependeu da culpa, e agora ele não sente mais culpa. Essa é a verdadeira virada. Não é vingança, é clareza. Ele não busca provar que está certo, busca apenas estar em paz. E isso assusta, porque um homem em paz é um homem imprevisível. Ele não precisa atacar, apenas se retira. Não precisa convencer, apenas segue. A ausência dele fala mais alto do que 1000 discussões. O sistema perde força quando ele escolhe o silêncio consciente. É aí que começa a liberdade. Se você sente que chegou nesse ponto, de não precisar mais provar nada, você entendeu a virada. Deixe seu like e se inscreva para continuar acompanhando essa jornada. Cada homem que escolhe o silêncio da decisão se torna um exemplo de força. E a força silenciosa é a que muda o mundo de verdade. Quando o homem deixa de buscar validação, o jogo muda. E quem sempre teve o controle, começa a sentir o vazio. Durante muito tempo, o poder nas relações não foi físico, foi emocional. O olhar, o silêncio, o afeto negado no momento certo, tudo isso era ferramenta de controle. Ele se moldava para não perder o carinho, para não gerar conflito, para continuar merecendo amor. Mas o homem acordou. E quando o homem acorda, as regras do jogo se desmancham. As mulheres começaram a perceber algo diferente. Aquele homem que antes se explicava por tudo, agora apenas observa. O que antes pedia perdão por sentir, agora escolhe distância. E esse novo comportamento gera desconforto, porque a emoção sempre foi a principal arma. Quando o poder de manipular o afeto desaparece, surge o medo. O medo de perder a influência que antes garantia controle. O silêncio dele é estranho. Ele não briga mais, não reage, não se defende. Ele apenas se afasta. E esse afastamento é mais devastador do que qualquer discussão. Porque ele não está tentando vencer. Está simplesmente se libertando da necessidade de provar algo. E quando o homem deixa de buscar aprovação, ele se torna livre. As mulheres que antes se sentiam seguras na previsibilidade, agora se sentem expostas. A tática de testar o limite dele já não funciona. A provocação perde efeito. O desprezo deixa de doer. Elas olham para esse novo homem e não sabem mais como decifrá-lo, porque ele não age por medo de perder, mas por escolha de se manter inteiro. É nesse momento que o equilíbrio começa a se reestabelecer. As máscaras caem. O que era jogo se transforma em reflexão. E as mulheres mais conscientes entendem. O problema nunca foi o homem ser forte. Foi o mundo ter se acostumado a vê-lo submisso. O novo homem não quer dominar, quer ser respeitado. E o respeito começa quando ele para de negociar a sua dignidade em troca de afeto. Essa é a nova realidade. A validação perdeu o valor. E o poder voltou a ser equilíbrio. Se você percebe essa mudança acontecendo, se nota que o silêncio dos homens está transformando tudo, então faz parte desse movimento. Deixe seu like e se inscreva para continuar acompanhando essa jornada. Cada novo espectador que entende essa virada ajuda a espalhar uma mensagem simples. Quando o homem desperta, a verdade vem à tona, e o mundo inteiro precisa se reajustar. Ele entendeu que ser homem não é se encaixar, é se elevar. Depois de anos tentando se moldar a expectativas alheias, ele descobriu algo poderoso. O verdadeiro valor masculino não nasce da aprovação externa, mas da coerência interna. O novo homem não busca mais aplausos, busca propósito.
não vive para ser aceito, vive para ser livre. E essa liberdade não é rebeldia, é lucidez. Durante muito tempo, ele acreditou que deveria provar seu valor através do que conquistava ou do que oferecia. Mas agora percebe que o maior triunfo é conquistar a si mesmo. Ele parou de medir seu valor pela quantidade de atenção que recebe e passou a medir pela tranquilidade que sente quando está só. O novo homem não foge da solidão, ele a usa como um espelho. Aprendeu que a verdadeira força é a que vem do silêncio disciplinado, da clareza mental, da paz que não depende de ninguém. Ele compreendeu que o mundo sempre tentou distraí-lo de si mesmo, com promessas de amor, sucesso, status e validação. Mas nada disso preenche o vazio de um homem desconectado do próprio propósito. O novo homem escolhe o caminho inverso. Primeiro se constrói por dentro, depois transborda por fora. Ele cuida da mente, do corpo e do espírito, não para impressionar, mas para evoluir. A nova geração de homens não quer dominar, quer direcionar. Não quer competir com mulheres, quer coexistir com respeito, mas sem abrir mão da sua natureza, sem se desculpar por ser quem é. Porque ele entendeu que equilíbrio não é submissão, é firmeza com empatia. O novo homem sabe que não precisa ser duro para ser forte, nem frio para ser racional. Ele apenas sabe onde colocar o coração. Essa reconstrução é silenciosa, mas contagiante. Cada homem que se eleva inspira outro a fazer o mesmo. O movimento não está nas palavras, está nas atitudes. Homens cuidando de si, focando em propósito, negando papéis impostos, construindo um novo modelo de masculinidade, mais consciente, mais maduro e ao mesmo tempo mais livre. E essa transformação está apenas começando, porque quanto mais homens se libertam da necessidade de agradar, mais forte fica a voz da razão e do equilíbrio. Esse é o novo ciclo. O homem que antes se perdia por amor, agora se encontra pela verdade. Se você faz parte desse despertar, se sente que também está se reconstruindo de dentro para fora, continue aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Não para seguir uma tendência, mas para se unir a uma geração de homens que decidiram evoluir em silêncio e deixar que suas atitudes falem por eles. O sistema não teme o homem agressivo, ele teme o homem consciente. Porque o homem agressivo é previsível, fácil de acusar, simples de controlar. Mas o homem lúcido, calmo e racional, esse o sistema não sabe como enfrentar. Ele não reage por impulso, não se justifica por culpa, não segue o roteiro que esperam dele. Ele observa, analisa e decide. E cada decisão consciente é uma ameaça a um modelo social que sobrevive da manipulação emocional. Vivemos em uma cultura que lucra com a confusão masculina. Querem o homem endividado, esgotado, distraído. Querem o homem que trabalha demais, que consome para se sentir suficiente, que se culpa por existir. A mídia o ensina a pedir desculpas por ser quem é. As leis o lembram de que qualquer erro será julgado com peso dobrado. E a cultura popular o retrata como bobo, irresponsável ou perigoso. Tudo cuidadosamente desenhado para que ele duvide de si mesmo. O homem que pensa, questiona e se conhece é perigoso para esse sistema, porque ele não se sustenta em ilusões, ele percebe a armadilha. Trabalham para que ele busque validação enquanto o esvaziam por dentro. O sistema moderno quer o homem dócil, dependente e permanentemente em dívida emocional, financeira e moral. E quando ele desperta, as estruturas tremem. A mídia tenta ridicularizar a masculinidade, transformando virtude em vício. Chamam responsabilidade de opressão, chamam força de toxicidade, chamam liderança de ameaça. Mas o novo homem não cai mais nesse jogo. Ele sabe que não precisa se justificar por ser forte, nem se envergonhar por ser firme. Ele entendeu que equilíbrio não é ceder a toda a narrativa, é saber dizer basta com serenidade. A resistência do sistema é sutil, mas constante. Está nas propagandas que zombam do homem, nas séries que o retratam como inútil ou inofensivo, nas leis que o tratam como suspeito por padrão. Mas o despertar é inevitável, porque a verdade não pode ser censurada para sempre. Cada homem que decide se conhecer, que escolhe se educar emocionalmente, que recusa a culpa imposta, se torna um ponto de ruptura. Esse é o verdadeiro poder, não o de dominar, mas de entender.
E um homem que entende não volta a ser manipulado. Se você reconhece esse cenário, se enxerga a manipulação por trás das aparências, faça parte dessa mudança. Deixe seu like e se inscreva no canal, não por revolta, mas por consciência. Quanto mais homens despertos existirem, menos o sistema poderá controlar. A resistência é real, mas a verdade é maior. O despertar masculino não é guerra, é reconquista, é o retorno da ordem natural. Durante muito tempo, tentaram transformar a relação entre homens e mulheres em um campo de batalha. Venderam a ideia de que para um vencer, o outro precisava perder. Mas a verdade é que o equilíbrio nunca foi ameaça. Ele sempre foi o que sustentava a harmonia. O novo homem não luta contra a mulher. Ele apenas não aceita mais lutar contra si mesmo para agradá-la. Aprendeu que amor não é submissão, é parceria. E respeito não é medo, é reciprocidade. O despertar masculino não nasce do ódio, mas da exaustão. Da fadiga de viver tentando provar seu valor num mundo que o chama de culpado por natureza. Esse despertar é silencioso, mas firme. É o homem que escolhe a calma em vez da reação. Que não busca dominar, mas também não se deixa dominar. As mulheres que compreendem isso percebem a diferença. Elas notam que o homem consciente é o mais difícil de manipular e o mais fácil de respeitar. Porque ele não joga o jogo da culpa nem o da vaidade. Ele não implora amor, ele o oferece com dignidade. E se não for correspondido, segue o próprio caminho sem rancor. E esse tipo de homem é raro, mas está se multiplicando. Essa nova dinâmica está mudando tudo. Os papéis tradicionais desabam, e no lugar surge algo mais verdadeiro, a complementariedade. Não há superior nem inferior, há apenas responsabilidade compartilhada. Homens despertos entendem que a mulher também é livre, mas liberdade não significa privilégio, significa equilíbrio. E o equilíbrio só existe quando ambos têm voz, quando ambos são ouvidos, quando ambos se reconhecem como parte da mesma missão. O novo homem não quer revanche, quer reconstrução. Ele não quer provar força, quer encontrar paz. E nessa busca, ele inspira respeito até nos que ainda não compreendem sua jornada. Porque quem é firme sem ser cruel e calmo sem ser fraco, representa a forma mais pura de poder. O despertar masculino não é o fim do amor. É o início de um amor mais maduro, consciente e verdadeiro. Onde ninguém precisa se diminuir para ser valorizado. Onde o silêncio volta a ter significado e o respeito volta a ser recíproco. Se você acredita nessa nova fase, se quer fazer parte de um movimento que busca equilíbrio, não apenas voz, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, cada reflexão é um passo rumo à verdade. E a verdade é simples. Quando o homem desperta, o mundo começa a se curar. Você sente esse despertar acontecendo? Olhe ao redor. A mudança está no ar, mesmo que poucos saibam nomeá-la. Os homens estão diferentes, mais calados, mais seletivos, mais conscientes. E as mulheres, pela primeira vez em muito tempo, estão percebendo. Não é uma revolta, é uma reestruturação. O homem que antes buscava se encaixar, agora busca se entender. Ele deixou de correr atrás de aprovação e começou a caminhar em direção à própria verdade. E essa jornada silenciosa está se espalhando, como um eco que cresce a cada novo despertar. Vivemos o início de uma nova era. A era do equilíbrio, da responsabilidade emocional, da maturidade silenciosa. O homem que desperta não grita, ele se transforma. Não ataca, ele se posiciona. E essa postura tem mais poder do que qualquer discurso. Porque quando o homem se conhece, o mundo ao redor precisa se reorganizar. Esse movimento não está nas manchetes, não aparece nas redes, não é vendido em cursos. Está acontecendo no cotidiano, nas escolhas, nas pausas, nas decisões. É o pai que não aceita mais ser figurante na vida dos filhos. É o trabalhador que busca propósito, não só sobrevivência. É o homem comum que entendeu que não precisa se provar para ninguém. Cada um deles é uma centelha de um fogo silencioso que começa a iluminar o mundo. Mas essa transformação só se fortalece quando compartilhada. Quando um homem fala, outro se reconhece. Quando uma história é contada, outra vida é tocada. Por isso este espaço é mais do que um canal. É um ponto de encontro, um lugar onde a voz masculina volta a ter significado.
onde o silêncio não é fuga, mas força. Se você sente esse movimento dentro de si, participe. Deixe seu comentário e conte sua história. O que te fez despertar? Qual foi o momento em que você percebeu que ser bonzinho demais custava caro? Sua experiência pode abrir os olhos de outro homem que ainda dorme. E se essa mensagem faz sentido para você, apoie esse trabalho, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não por vaidade, mas por missão. Cada novo inscrito é uma nova voz no coro do despertar. Cada reflexão compartilhada é um passo a mais rumo a um mundo onde homens e mulheres se olham como iguais, e não como inimigos. O silêncio acabou. Agora é tempo de consciência.